E olha, pessoal, ainda falando do impacto assim devastador que a droga e o tráfico de drogas e suas garras acabam tendo em cidadãos indefesos aqui, Brasilzão afora, olhem só essa próxima história que a gente vai estar trazendo para vocês. Um homem que queria ser preso e, para isso, teve a brilhante ideia de jogar uma garrafa de vidro em uma viatura. Claro que isso foi em Minas Gerais, que vem protagonizando alguns casos bizarros recentemente. Mas para entender melhor exatamente o que aconteceu, qual foi a motivação desse jovem de apenas 24 anos, claramente quase que cavando o próprio pênalti, a própria desgraça, vamos com o nosso repórter Rodrigo Costa, diretamente de Minas, para nos trazer os detalhes dessa insanidade. Fala, Rodrigo, bom dia, me conta. Bom dia, Marinho, e a todos que acompanham o Morning Show. Hoje a gente vai para Divinópolis, justamente ouvir essa história curiosa, mas igualmente triste. De acordo com a Polícia Militar, durante a prisão, o homem afirmou que queria ser preso para largar as drogas e que, por isso, arremessou uma garrafa contra uma viatura da Polícia Militar. Os militares eles se deslocavam para atender uma ocorrência quando o homem atirou essa garrafa, atingindo para-brisas da viatura. Durante a abordagem, ele também teria insultado os policiais. Ainda durante essa mesma abordagem, ele disse que via na prisão o melhor caminho, a melhor forma, a forma mais fácil para se curar do vício das drogas. De acordo ainda com a Polícia Militar, o mesmo homem tinha se envolvido em uma outra ocorrência quando tentou usar um cigarro como forma de pagamento após ter problemas no aparelho celular. Ele foi preso em flagrante, entregue para a Polícia Civil. Uma perícia foi realizada na viatura que foi danificada, mas essa atitude dele mostra justamente o perigo das drogas na sociedade e como algumas pessoas, elas têm consciência desse vício e tentam desesperadamente sair dele. Marinho. Eu não tenho a menor dúvida que esse jovem aí, no alto dos seus 24 anos, né, Rodrigo? Eu acho que é o retrato de muitas outras vidas, várias existências aí vagando o Brasil afora, nesses rincões aí, humilhados, estagnados, sem qualquer perspectiva, e acabam, no meio dessa vida de humilhação e privação, forçando a própria prisão, achando que isso, de alguma forma, vai ser a redenção deles. É inacreditável. Obrigado, Rodrigo. Quero ouvir vocês. Essa história é muito triste, né? Porque é sintoma da completa falta de perspectiva que esse cidadão possui no momento. E essa falta de perspectiva é resultado também de uma falta da sociedade com essa pessoa. Quando a pessoa não consegue enxergar um caminho minimamente sustentável para construir a própria vida, para construir o próprio destino, quando ele se sente completamente desamparado, ou seja, ele deseja largar o vício, ele deseja reconstruir a sua própria vida e ele não consegue encontrar nenhum caminho factível a ponto de achar que a melhor alternativa que lhe resta é ser preso, é sinal de que nós estamos falhando como sociedade. Nós estamos falhando nas políticas públicas de acolhimento, nós estamos falhando na segurança, na saúde pública, nós estamos falhando na saúde mental, nós estamos falhando como família, porque uma situação como essa, se alguém deseja sair das drogas, eu imagino que o amparo familiar, o amparo de amigos verdadeiros e não amigos falsos que levam a pessoa a ficar ainda mais caída no vício. Enfim, toda essa situação mostra a falta de perspectiva e como nós estamos falhando como sociedade com esse cidadão. Então tá aí um jovem implorando basicamente para ser preso. Pepe, sabe qual foi a diferença dele para uma massa imensa de jovens igualmente humilhados e estagnados? É que ele saiu do céu das ideias e colocou em prática, porque eu tenho certeza que atitudes temerárias como essa passam pela cabeça diariamente, frequentemente, de tantos outros brasileiros dia após dia. Concorda? Concordo, Marinho. Concordo que o Mano colocou também. Cenas tristes, né? Que mostra realmente um lado da população que a gente não olha, né? Que são os invisíveis, né? Cidadãos invisíveis. Ele queria falar, esse cidadão de 24 anos que é viciado em drogas, queria falar, queria ter voz, não é? Queria ter o apoio do Estado. E a única forma que ele encontrou para dar voz, né, a sua vontade de sair do vício e pedir ajuda do Estado, foi jogar uma garrafa na patrulha da polícia, né? Porque achava que era muito melhor estar na prisão
para sair do vício do que estar nas ruas usando drogas, não é? Então, é uma imagem realmente triste, né? E cai por terra, no meu modo de ver, toda essa discussão da tal internação compulsória, né? A gente nem tem condição de dar internação para as pessoas que querem voluntariamente se curar das drogas. A gente não tem condição. A gente não tem política para essas pessoas que querem sair das drogas de forma voluntária. Então, pensando em internação compulsória, é uma canalice. É uma canalice atrás de canalice. Total. Não é? Olha o que aconteceu. O cara queria sair das drogas. Queria ajuda do Estado para sair das drogas. E não tem. No São Paulo também não tem. Não tem ambulatório que receba as pessoas de forma voluntária que queiram sair das drogas. É muito pouco, Jess, é muito pouco. Se eu não me engano, o Paulo falou que era 40 leitos. É um negócio ridículo. É um negócio ridículo. Ridículo, não é? Então, essa imagem, para mim, mostra claramente uma pessoa invisível da sociedade que está buscando e queria o apoio do Estado, que veio de uma forma completamente esquizofrênica, completamente errada, né? Porque a polícia não está lá para ajudar ele a curar das drogas. Agora, Jess, posso propor um ângulo diferente aqui? Quero ouvir tua opinião. Já que a gente falou tanto de Breaking Bad, filmes e séries do mesmo gênero, acho que situações como essa deveriam pelo menos fazer o pessoal aí do mundo da cultura, dos grandes produtores de conteúdo, do mundo do entretenimento, refletirem talvez um pouco, né? Porque essa glamorização constante da criminalidade do mundo das drogas pode ser que também acabe pintando uma perspectiva para um sujeito desamparado como esse, que simplesmente não corresponde com a tragédia que é provocada dia após dia, na realidade, no Brasil real, no mundo real. Você acha que isso é um ângulo a ser considerado? Acho que sim, acho que existe uma cultura de glorificação das drogas, do crime vigente no mundo, nem vou dizer só no Brasil. E das drogas principalmente. André, só que esse caso provavelmente é um menino pobre, sem condição, que foi realmente instrumentalizado pelo tráfico para entregar droga para menininho riquinho playboy que quer filmar um baseado com uma camisa do Che Guevara, fazendo ali uma foto falando que vai fazer algum tipo de revolução. Eu acho que são casos diferentes. Eu acho que tem pessoas que têm como consequência a droga como uma realidade na vida, muitas vezes. Eu trabalhei com políticas ligadas à internação e eu discordo, PP, drasticamente, eu sou totalmente favorável à internação compulsória. Só que o que é o problema dessas situações quando a pessoa deseja se internar? Muitas vezes é uma pessoa que está em situação de rua. Ela não tem um documento, ela não sabe aonde procurar. E os canais de acesso e direcionamento são muito raros. Por isso, lá em Goiânia, a gente tinha um projeto que chamava Caruna, que fazia esse meio de campo, que é pegar uma pessoa que está numa situação de drogas e levar até fazer uma internação, que tem variados grupos, até do terceiro setor. Há muitas ONGs, há muitos grupos que fazem, de fato, essas internações. Só que o que é a questão? Precisa de apoio psicológico, precisa de ajuda, precisa de muito de família que essas pessoas muitas vezes não têm. Então, o Estado falha, assim. Mas aí eu coloco um outro ponto aqui dentro dessa discussão, que é o seguinte: quando a gente olha para um caso como esse, existe uma premissa errada desse cidadão. Na cadeia vai ter droga. Sim, na cadeia vai ter tráfico, na cadeia... Porque, no final das contas, o que eles desejam é se isolar em espaços que eles não usem. E muitos deles têm esse desejo. Mas, às vezes, você vai deixar eles numa casa de assistência social e o que acontece? É o lugar que a droga é mais cara, porque depois das 6, fecha. E aí, eles ficam diante da droga e o ciclo se repete. Então, assim, a gente precisa ter investimento, sim, dentro dessas casas de apoio. A gente precisa melhorar a nossa política de acolhimento em relação a isso. Ter mais terapia. Tem muita gente que faz aqui em São Paulo trabalhos ótimos de voluntariado, que poderiam ser incluídas essas organizações dentro dessa lógica para, de fato, combater e para, de fato, lidar com as internações. Mas isso não ocorre. São Paulo, PP, até tem uma qualidade maior nessas internações do que a maioria do país. São cerca de 45, 50 centros de acolhimento e precisam ser mais. Mas se você for ver a situação em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, é muito pior. Quase não tem. Você precisa implorar por uma vaga de internação para um usuário. O sujeito aí refém desse mundo cão. O cara que é capaz de fazer o que ele fez. Eu acho que me remete a uma frase aqui do ex-presidente americano Dwight Eisenhower, general da Segunda Guerra. Ele tem uma frase que dizia o seguinte, abre aspas: se você quer segurança total, vá para a prisão. Lá você é alimentado, lá você é vestido, lá você recebe cuidados médicos e assim por diante. A única coisa que falta é a sua liberdade. Acho que no caso do Brasil, acho que nem tudo isso que ele elencou seria o caso. Você vê que a situação o buraco é mais embaixo. Eu acho que esse caso tem uma dimensão psicológica importante também. Primeiro que essa conduta de você tentar ter atenção e ser ouvido através da violência é uma conduta infantil, né? Muitas vezes a criança reage
a uma situação em que ela deseja a atenção, ela joga o seu próprio brinquedo no chão, ela esperneia, ela tenta chamar a atenção, às vezes por meio da violência. Outra coisa, tem uma dimensão, na minha visão, de busca não apenas pelo cuidado, mas de busca pela lei. Porque a polícia representa o braço armado do Estado, representa a lei. E isso, numa dimensão psicológica, está relacionado muitas vezes com a função paterna, né? De um sujeito que deseja também uma lei, que deseja ter não apenas o acolhimento, mas também uma referência de ordem, uma referência do certo e do errado, que na psicologia chamam de função paterna. Então, eu acho que tem uma dimensão muito psicológica na forma desse cidadão buscar ajuda, e é muito triste que a gente não consiga dar outros meios e repertórios para que ele consiga dar o passo que precisa para sair do mundo das drogas e construir um futuro com dignidade, porque, no fim das contas, são recursos muito precários de um ponto de vista psíquico, né? São recursos quase infantis. Mas pensa só, cara, para ele chegar nesse ponto aí, ele deve ter no nível de desespero, né? E tá no nível, assim, de profunda tristeza. O sujeito, né, que faz isso é capaz... Muito grande, cara, muito grande. Ele esgotou todas as alternativas que estavam colocadas para ele. Sim. Não tinha para onde correr mais. Ninguém estava chegando mais ele. A única forma dele se ver, né, e fazer se ver é exatamente com postura como essa, infelizmente. Agora, e aí, isso que eu queria colocar aqui, eu concordo com o que você colocou. Mas assim, o que eu coloco é o seguinte: a gente nem conseguiu resolver no Brasil, né, receber e acolher aquelas pessoas que querem voluntariamente se internar para se recuperar das drogas. Como que a gente vai discutir internação compulsória? Não, mas... aí que vem a grande questão. Aí que vem o grande problema. Não é? O debate está completamente errado. Eu não falo isso advogando contra a internação compulsória. Tem casos que é claro que a pessoa tem que ser internada compulsoriamente. Óbvio que tem que ser internada compulsoriamente. Mas a gente não consegue resolver esses casos, essas pessoas que querem se tratar. Não, mas isso, eu concordo, Pepe, em partes com o que você está dizendo, mas assim, até que vagas nós temos muito mais do que pessoas que querem entrar dentro desse sistema. E o que acontece aí nesses casos, principalmente drogas como crack? Existe um apoio, é muito difícil, é químico, então eles tomam medicação, é difícil mesmo, não é a vontade no coração, a realidade. Até dessas pessoas que eu conheci, um amigo meu, Cássio, foi uma pessoa que compartilhou a história de vida e ele falava sobre a droga, ele foi viciado para entregar para menino riquinho lá em Goiânia, que eu tenho profundo pavor dessas pessoas idiotas que financiam o tráfico de drogas, mas assim, o que o Cássio me confidenciou é uma realidade que eu pensava assim, eu não teria suportado, ele caiu na droga. E o momento que ele dizia que era o mais feliz da vida dele foi quando ele foi espancado e ficou 1 mês e meio internado, porque ele pelo menos foi cuidado. Em vários momentos ele parava de usar droga. E aí ele ficava internado 1 mês. Aí me ligavam, ele fugiu. E ele fugia para usar droga, ele voltava, ele queria ser internado de novo. Mas é um processo que você precisa dar um apoio emocional. Então, os voluntários, muitas vezes, têm esse papel de ser uma família que essas pessoas não têm mais. Então, se você me perguntar onde está o maior gargalo do Estado nisso, é de dar essa assistência mais humana até. Que é fazer esse acompanhamento, que é ligar nos dias de ligação, nos dias de domingo, que é visitar. Porque é muito difícil, essas pessoas, elas não têm família, elas não têm perspectiva. Muitas vezes, elas não têm nada na vida delas, elas foram magoadas, mal feitas a vida inteira, e elas estão dentro de um ciclo em que elas não conseguem sair. É por isso até que eu sou favorável também à internação compulsória. Porque muitas vezes eles perdem até a habilidade de se decidir. Mas é preciso investir nisso, é preciso depois dar emprego. Porque ele conseguiu sair, mas onde que a gente ia colocar ele? Qual o emprego? Quem queria empregar? Então isso é tudo uma discussão muito difícil. Pepe, rápido complemento. Não, o que eu acho impressionante quando a gente fala em usuário de drogas, a gente acha, por exemplo, que o usuário de droga tem comportamento padrão e sofre o efeito de droga da mesma forma. Então não adianta ter políticas uniformes para pessoas tão diferentes. Sim. Eu gosto de falar sempre que o prefeito de Toronto, né, ele era usuário de crack. E administrava uma das cidades mais importantes do mundo, né? Então, assim, não necessariamente você tem que ter políticas iguais para todo mundo. Então, esse é o grande problema do combate às drogas e é o grande problema também de você recuperar aquele usuário que quer sair das drogas. Essa é a grande questão. Não tem solução padrão para esse problema. Eu me corrija se eu estiver errado, vou pedir, mano, vocês sempre em cima do lance, capaz aqui de chamar o VAR
eu acho que a vida política, a carreira política desse prefeito de Toronto citado pelo PP não acabou muito bem. Mas, morreu com câncer. Morreu com câncer, foi isso? Cedo. Pronto, então justo. Então foi uma tragédia. Não tinha ligação com o crack, eu tinha, não sei. Será? Olha, aproveitando essa época de final de ano também, a gente falou desde o primeiro segundo do programa de hoje, citando como a vida vem imitando a arte. E essas inspirações aí da glamorização da vida do crime, da romantização do mundo das drogas, muitas vezes acaba encontrando representações na vida real. Eu sugiro aqui, para a gente realmente entender o impacto devastador que as drogas têm, são 2 filmes que eu queria sugerir para vocês aqui, meus caros ouvintes e telespecs, que são Diário de um Adolescente, com Leonardo DiCaprio, e também Despedida em Las Vegas, com Nicolas Cage. Esse sim, eu recomendo aí, porque embrulha o estômago e mostra aí sim o impacto real que as drogas possam ter. Nesse caso, que a vida imite a arte servindo de advertência do que não deve ser feito na vida real. Conhecem? Já assistiram um dos dois? O primeiro sim, o segundo eu não conheço. Vale a pena. Vou assistir. Vale a pena. Qual que é o nome mesmo? Despedida em Las Vegas, com Nicolas Cage. Em Las Vegas. Vale a pena, vale a pena. Fica a dica.